E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai falar a respeito da cultura do desperdício e especificamente a respeito de alimentos. Bom, 1/3 do alimento produzido no mundo é desperdiçado anualmente, vai parar na lata do lixo. Esse desperdício se dá em diferentes etapas dessa cadeia, desde a produção, o armazenamento, o alimento que perde a validade, o alimento que estraga quando se trata de alimento perecível, o alimento que a gente joga fora do nosso prato. O fato é que isso se dá em paralelo ao fato de nós termos 1 em cada 9 pessoas passando fome no mundo. Essa é uma estatística da ONU. E isso sempre me leva a pensar, quando eu encontro esses dados chocantes e tão díspares naquele ditado: o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Porque quando a gente vê as coisas assim em termos de número, elas passam de uma forma tão tranquila, né, desapercebida. E bom, nós que temos as nossas necessidades básicas atendidas, porque afinal de contas, se nós temos acesso à internet, muito provavelmente nós estamos bem alimentados, temos moradia, temos segurança, temos algum nível de saúde. Podemos passar um perrengue aqui e acolá, mas certamente não passamos fome. Nós não vemos isso, né, de uma forma tão concentrada, não encaramos isso cotidianamente, né, essas pessoas que estão passando e morrendo de fome. Então, é uma questão mesmo de que a gente está meio imune pela distância. Então, só educação e a força do hábito para que a gente mude isso, independente de conseguir se sensibilizar ou não, porque tem pessoas morrendo por conta da má gestão da comida no mundo. De acordo com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, esse alimento que é desperdiçado, ele equivale a US$ 1 trilhão. Sempre isso, né? A gente sempre convertendo as coisas em termos de dinheiro para ver se a gente entende um pouco melhor, mas, enfim, desumaniza um pouco a história, né? Essa história de tudo vai para a economia, tal da economia, que são uns conceitos meio difíceis de entender e de humanizar. Bom, então, 1 trilhão. Os países desenvolvidos chegam a jogar no lixo, nessa má gestão dos alimentos, US$ 680 bilhões. Os subdesenvolvidos, US$ 310 bilhões. Claro que essa é uma média, gente. Claro que existem países desenvolvidos que têm uma gestão muito mais rigorosa e responsável dessa cadeia dos seus alimentos, assim como países subdesenvolvidos também. Mas, no final das contas, é bastante coisa nesse somatório que daria para alimentar de sobra muita gente. E aí, convertendo esse desperdício em outros recursos, a gente consegue ter mais clareza do quanto que isso é exorbitante. Por exemplo, em termos de gases que se emite para a atmosfera, esse alimento que vai parar no lixo emite o que é equivalente a 3.300 toneladas de gases do efeito estufa, que são lançadas para a atmosfera. Se isso fosse o percentual emitido por um país, esse país estaria no terceiro lugar no ranking, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a China, né, que estão ali sempre nessa disputa acirrada por esses postos de mais depredadores do meio ambiente. Bom, em termos de água, são 24% da água que, claro, se utiliza nessa agricultura, né, para produzir esse alimento, vai embora, escoa pelo ralo com esse alimento que é desperdiçado. Isso são 173 bilhões de metros cúbicos de água, um valor que eu não faço ideia de quanto seja, ainda mais se tratando de água, mas quando eu vejo assim, bilhões, metros cúbicos, esses nomes com essas palavras assim, eu realmente fico bem assustada. E se tratando de água, que é um bem tão precioso, tão escasso, a gente já está vivendo a iminente escassez da água potável, já tem comunidades, populações inteiras migrando por conta da escassez de água, né? As migrações climáticas, a gente já tem muita gente sofrendo com o problema da água, então é demais, é terrível. Bom, gente, uma outra comparação.
Essa, aliás, foi a que me deu assim melhor noção do quanto escandalosa essa situação. Em termos de extensão territorial, é como se a gente plantasse anualmente toda a extensão do México, 198 mil hectares de terra, e jogasse no lixo. Isso é o que a gente desperdiça em alimento anualmente. Então é muita coisa. Bom, no Brasil, como é essa rota do desperdício? 10% do que é produzido aqui é desperdiçado na colheita. 50% é desperdiçado, fica inútil, inutilizado no manuseio e transporte. 30% se torna inútil na CEASA, que são as centrais de abastecimento. E 10% é perdido entre o supermercado e nossa casa. Daí existe um discurso que eventualmente surge, não só em termos de alimento, em termos de água, de energia, que é: ah, mas eu faço parte do percentual da galera que menos contribui para esse dano, né? E aí eu tenho que ficar me policiando, vem aquelas campanhas, tudo bem, né? Aquelas campanhas de economizar energia, economizar água, etc. Bom, eu acho que a gente tem que enxergar isso da seguinte forma: não é que a gente deva se privar, não é uma questão de privação, é uma questão de que a gente precisa se educar, independente de que a gente nós sejamos os que mais produzimos esse mal, esse dano, ou os que menos produzimos, porque não é uma competição entre nós e aqueles que estão fazendo pior, né? Ah, não vou fazer minha parte porque tem gente fazendo pior. Vou esperar quem faz pior melhorar para... Não tem cabimento, não tem lógica nisso. A gente tem, até por conta de que a gente precisa se educar e compreender, a gente tem que mudar nossa atitude, daí é muito mais fácil a gente internalizar, se comprometer com isso e ter um discurso muito mais proativo e ter muito mais instrumentos para a gente ir de encontro e lutar contra esses outros atores muito mais poderosos que provocam o percentual muito maior desse dano. Então, gente, até porque o desperdício é muito grande. Olha só, a gente está lutando, todo mundo, para estancar um problema, tá? Não importa se o que você vai conseguir estancar é pequenininho, já faz uma diferença, né? Não vamos pensar que a gente não vai fazer diferença porque a gente faz pouco. Isso, em termos de dinheiro, é R$ 2.052 anualmente. Uma família média brasileira joga em alimentos desperdiçados R$ 2.052 no lixo, quer dizer, é um pouco mais de 2 meses de salário mínimo jogados no lixo anualmente, né, por causa dessa má gestão do alimento. E aí, esse alimento que vai passar a compor o percentual do lixo orgânico, né, ele faz parte dos 65% do resíduo urbano domiciliar, porque dos 100% do resíduo, 65% do resíduo urbano domiciliar é composto de resíduo orgânico. E a gente já sabe que quem vai competir para degradar esse alimento são os micro-organismos, né, por esse alimento estragado. Mas não só os micro-organismos. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não examinava, nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse é um poema de Manuel Bandeira, de 1947. Mais de 70 anos depois, olha do que a gente está falando. Por último, eu quero deixar para vocês a sugestão de assistirem um curta-metragem do Jorge Furtado, chamado Ilha das Flores. Está disponível aqui no YouTube, é muito bom, é um curta-metragem icônico, fala sobre esse tema que a gente abordou hoje aqui, de uma forma espetacular, muito bem feita, bem forte, é muito sensível. E a nossa dica de ouro para fechar é: se nesse processo, nessa cadeia, só te cabe pôr a comida no prato e se alimentar, só põe aquilo que você come. E quando puser, raspa o prato. Raspa o prato, não deixa aquele grãozinho de arroz e compor o percentual do resíduo orgânico sem ter cumprido o nobre papel dele de te alimentar. Esse é um gesto de consciência, de educação, de gratidão e de elegância. Um beijo grande, a gente se encontra em breve.